pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o conteúdo dessa semana nós vamos trabalhar os parâmetros da Libras. Então, o que seriam os parâmetros da Libras? Assim como as línguas orais, no nosso caso aqui a língua portuguesa, ela compõe de alguns elementos, estruturas gramaticais, como pragmática, semântica, a sintaxe, e aí por diante. Os estudiosos da língua portuguesa sabem essa estrutura gramatical da língua portuguesa. Na língua de sinais não é diferente. A língua de sinais também compreende os elementos gramaticais que compõem essa língua. Então, eu não sei se vocês já perceberam, que quando os surdos vão conversar, geralmente a gente pensa assim, de primeiro momento, nossa, por que eles fazem tanta careta, Por que eles fazem essas expressões, assim, Por que será? Tem momento que eles estão conversando que as mãos estão assim, outra hora tá assim, outra hora tá assim, Já vi sinais, alguém fazendo assim, já vi esse aqui. Mas o que é isso? Olha essa configuração aqui. Mas o que é isso? Então é exatamente essa estrutura que nós vamos tentar agora nesse conteúdo que eu vou ensinar para vocês, e eu espero que vocês captam e compreendam esses sinais, ok? Então, para ficar de uma forma bem tranquila, de forma que vocês consigam compreender e entender, eu vou explicar de uma forma bem leve, tá bom? Então vamos lá. Na língua de sinais, nós temos 5 parâmetros, certo? Então esses parâmetros são elementos, tá? Elementos gramaticais para compor essa língua de sinais, certo? Bom, então vamos lá. Então nós temos 5 parâmetros. Então essa palavra parâmetro, ela tem sinal. Como a língua de sinais, ela é uma língua visual, É uma língua visoespacial, e é a única língua que se vê, É a língua de sinais. Por exemplo, quando nós falamos a língua portuguesa, as palavras não saem da nossa boca, certo? Mas as línguas de sinais, nós vemos as línguas de sinais. E é por isso que quando a gente vê a língua de sinais, as nossas mãos precisam estar bem articuladinhas, bem organizadinhas, para que não fique distorcido. Sabe quando a pessoa fala assim muito errado? Nem sei se eu posso colocar dessa forma, porque cada pessoa tem uma forma de falar. Mas o errado que eu quero dizer é esse aqui, ó. Por exemplo, sabe quando a gente fala assim, ó? Sábado passado eu fiz tal coisa assim, assim, assim. Mas quando a gente usa essa expressão assim, ó, sábado passado. Tem outra também assim, ó, vidro de perfume. Vidro de perfume. Mas a gente fala vidro de perfume, certo? Vamos começar entendendo mais ou menos assim. Nas línguas de sinais, o que eu preciso fazer? Eu preciso configurar as minhas mãos certinhas, certo? Para que eu consiga visualizar esses sinais que fica de forma limpa, tá? Mas vocês vão compreender melhor daqui para frente o que eu estou querendo dizer para vocês, certo? Então essa palavra parâmetro, ela tem um sinal. Essa palavra que eu acabei de falar, sinal, o sinal dessa palavra é isso. A palavra sinal, o movimento da palavra sinal, eu faço isso aqui. Olha essa configuração, como que a minha mão fica. Eu faço isso aqui e faço esse movimento, tá? Repete aí comigo agora, ó. E faz isso aqui. Isso daqui significa sinal. Mas o que é isso, sinal? Por exemplo, nas línguas orais, tudo tem nome,
nas línguas de sinais tudo tem sinal, porque é visual. Os nomes que nós pronunciamos é baseado na nossa audição, certo? Então são línguas orais, baseado em sons, em barulho, certo? E nós ouvimos a oralidade, né? Quando nós pronunciamos, nós que somos pessoas ouvintes, então a nossa compreensão ela é baseada em sons, certo? E na língua de sinais ela é baseada na visão, tá? Então é por isso que a nossa visão e os nossos sinais precisam estar bem claros, certo? Bem limpos, e a articulação dos dedos precisam estar bem claro para que possa ter aí uma comunicação entre as pessoas. Tudo bem? Então vamos lá. Então essa palavra parâmetro, o sinal dessa palavra parâmetro, eu vou abrir a minha mão assim, vou virar para mim, eu vou fazer assim com essa mão e vou fazer esse movimento, ó. Certo? Ele vai ficar assim, tá? Então, nós temos 5 parâmetros. De repente, vocês também, a partir de agora, né, vocês vão começar a sempre observar as pessoas surdas conversarem. Muitos outros intérpretes também vão sinalizar, e a partir de agora vocês vão começar a perceber essa variedade de configuração de mãos, certo? Os parâmetros da Libras. Então vocês também poderão ver alguém fazendo parâmetros assim, ó, pontuando assim, fazendo assim. Mas o que eu vou propor para vocês não é, mas está certo ou está errado? Existe uma variedade de sinais, tá? Assim como nas línguas orais, nós temos variedade de palavras. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Determinada região, vamos usar a palavra mandioca. Dependendo da região, essa mandioca ela pode ter o nome de macaxeira, ela pode ter o nome de aipim, pode ter o nome de mandioquinha e por aí vai. Então é um mesmo produto, entendeu? Mas tem essa variação linguística, tá bom? O que será que tem aqui dentro dessa caneca, hein? É água. Bom, então vamos lá. Então agora nós vamos estudar os parâmetros da Libras, tá? Vejam só, essa palavra Libras, como já propus aí para vocês, né? Depois vocês vão ver aí todo o conteúdo. A palavra Libras, ela é uma sigla. Sigla do quê? De Língua Brasileira de Sinais, certo? Às vezes, alguns alunos perguntam assim, professora, a Libras é universal? Não, a Libras ela não é universal. Por quê? Porque é língua brasileira de sinais. Isso significa que cada país tem a sua língua própria, certo? Então, cada país tem a sua língua própria, tudo bem? Então, aqui no Brasil, nós chamamos essa língua de Língua Brasileira de Sinais. Aí, fizemos uma sigla, resumido, e ficou Libras, tá bom? Então, vejam só, dentro da Libras, nós vamos estudar, então, essa estrutura, tá? Desses parâmetros que compõem a língua de sinais. Essa língua de sinais, ela também tem um sinal próprio aqui do Brasil, certo? No geral, universalmente falando, as línguas de sinais têm esse movimento, certo? Então, por exemplo, para qualquer surdo,
se nós mostrarmos esse sinal, ele vai dizer que sim, isso aqui significa língua de sinais, tá? Mas aqui no Brasil, nós usamos essa configuração aqui, ó, Libras, tá? Libras, certo? Usamos essa daqui também, com esse movimento, com esse movimento, com esse movimento, tudo isso aqui são as línguas de sinais, tá bom? Lembrando que aqui no Brasil nós usamos essa daqui, a Libras. Vocês também vão ver muitas pessoas usando essa daqui. Tá errado? Não, não está errado, tá bom? Tá tudo certo. Bom, então esses parâmetros eu quero mostrar para vocês o primeiro parâmetro. Que o primeiro parâmetro nós vamos chamar ele de configuração de mãos. O sinal dessa palavra configuração de mãos, nós vamos colocar, fazer o mesmo movimento, mas nós vamos colocar aqui, ó, e vamos fazer isso aqui, ó, tá? Ó, isso daqui é configuração de mãos, tá? Configuração de mãos. Mas o que é a configuração de mãos? Então eu vou apresentar todos os parâmetros e depois eu vou explicando um por um para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então o primeiro parâmetro é configuração de mãos, tá? Configuração de mãos. É muito importante, enquanto eu explico para vocês, mostrando os sinais, e vocês vão copiando os sinais que eu vou fazendo, tá bom? Porque vai ajudar a memorizar os sinais, tá? Então, por exemplo, a configuração de mãos. Então, é o primeiro parâmetro e esse é muito importante, certo? Aí, depois, o segundo, nós temos o ponto ou local de articulação. O ponto de articulação. O sinal dessa palavra, ponto de articulação, é esse aqui, ó. Ó, a mão fica configurada assim e isso aqui chama lugar, localidade, certo? Serve para lugares também. Mas como que eu encontro isso? Esse parâmetro que chama ponto de articulação é onde é que o sinal no meu corpo está sendo realizado. Por exemplo, eu tenho sinais que eles podem ser realizados na testa, na boca, no queixo, aqui no corpo, mas eu vou explicar com mais detalhes para vocês daqui a pouquinho. Espera só um pouquinho que eu só vou mostrar os parâmetros. Aí eu tenho um terceiro parâmetro que chama movimento, e o sinal dessa palavra movimento é esse aqui, ó, movimento, tá? Olha, as duas mãos abertas assim, então eu faço movimento, certo? Depois eu tenho também aí o quarto parâmetro, que eu vou chamar de orientação, direcionalidade. Orientação, o que seria essa orientação? A orientação da palma da mão, certo? Mas como assim? Olha só, quando eu viro a minha mão, a palma da minha mão está virada para vocês. Aí se eu viro a palma da mão para mim, isso é uma direcionalidade, ela está virada para mim. Então, por exemplo, vai ter momento que a palma da mão está virada para mim, outra hora está virado para frente, de lado, para cá, ao contrário, certo? Então, isso chama orientação, direcionalidade. A direcionalidade também, eu posso usar o sistema de ir, vir, vem, vai, tá bom? Aí depois eu tenho o quinto parâmetro, que são as expressões, tá? As expressões. A expressão facial, tá? E a expressão corporal, que nós vamos fazer esse movimento aqui com o corpo, certo? Bom, então agora eu quero detalhar para vocês cada parâmetro. Então nós vamos começar pelo parâmetro a configuração de mãos, certo? A configuração
Bom, a configuração de mãos, assim, para trocar em miúdos para vocês, a configuração de mão é a forma com que a mão fica quando nós sinalizamos, tá? É a configuração, é como ela fica, o formato, o desenho da mão. Então, por exemplo, eu disponibilizei para vocês uma apostilinha pequenininha que chama os 5 parâmetros da Libras. Além dessa apostilinha pequenininha que eu disponibilizei para vocês, que é somente esse conteúdo dos parâmetros, também tem os sinais, certo? Que está bem detalhadinho, que eu quero mostrar para vocês. Depois que vocês assistirem esse vídeo, que vocês forem observar o que eu deixei para vocês lerem como base, né? Aí vocês vão compreender melhor o que eu estou explicando, certo? Bom, então a configuração de mão, existem alguns sinais que eu quero mostrar para vocês que já está nessa apostilinha para facilitar o entendimento, a compreensão de vocês, tá bom? Então vamos lá. A configuração de mão, então, são as formas, né, que a nossa mão fica. Então, por exemplo, quando eu vou fazer o sinal de aprender, então eu vou fazer assim com a minha mão, vou deixar ela fechadinha assim e tem esse movimento. Só que esse movimento aqui, ele é aqui na testa, ó. Aprender, tá? Ó, aprender, certo? Olha só o movimento que tem. Então, a configuração de mão é essa daqui. E o ponto de articulação dela é aqui na testa. Lembra que o ponto de articulação é o lugar? Então, como que eu faço o sinal da palavra aprender? Eu vou fazer, tem esse movimento, mas eu não preciso fazer aqui, nesse lugar aqui não, tá? Eu vou direto aqui na testa, ó, aprender. Ó, aprender. Aprender o quê? Libras, certo? Ó, aprender Libras. Então, essa configuração aqui, eu também posso usar para o sinal da palavra sábado, mas é aqui na boca, ó, na frente da boca, ó. Sábado, tá? Sábado. Tenho também, não sei se alguém usa ou já está em desuso, mas é o que está aqui na apostila que eu quero mostrar para vocês, a configuração, que é o desodorante spray, que é esse aqui, ó. Ó, mesmo movimento, a mesma configuração, tá, ó. Aprender, sábado, desodorante spray. Tenho também amor. Só que o amor, eu não faço esse movimento, mas eu faço ele só uma vez, ó. Entendeu? Aqui no peito, ó. Amor. Tá? Então, olha só. Eu, amor, Libras. Lembrando aqui, estou aqui pensando, são coisas que seria mais para frente, mas para vocês entenderem, na língua de sinais, os verbos, né, são todos no infinitivo. Na língua de sinais não se conjuga verbo, por exemplo, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. Não existe isso. Existe a palavra amar, tá? Amar, que é o mesmo sinal. Por exemplo, passear, o verbo passear. A minha configuração de mão fica desse jeito aqui. Eu coloco aqui no ombro e faço movimentos alternados, ó, passear. Então, por exemplo, eu vou passear, né? Então, ó, eu vou, olha a direcionalidade. Eu vou passear. Ou então, eu passei. Tal dia, assim, ficou lá no passado, eu passei. Então, como que ficaria essa conjugação, né?
Eu só quero dar esses exemplos porque em vários momentos eu vou usar esse tipo de verbo no infinitivo para vocês compreenderem, tá bom? Então, por exemplo, se eu fiz alguma coisa que ficou no passado, então eu não vou dizer eu passeei, eu andei, eu comi, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o sinal de passado, certo? Ó, configuração de mão, olha a direcionalidade, para trás, ficou lá no passado, tá? Então, passado, passear. E isso daqui para o surdo é muito visual. Então, você já passeou, eu já passeei, então ficou no passado. E se for agora, se for hoje, que é o presente, né? Então, ó, passear agora, certo? Olha a direcionalidade da palma da mão para cima. Olha aqui, passear agora. Olha a direcionalidade se eu já passeei. Passado, passear. Ou passear, passado. Mas se eu ainda vou passear, então aí a minha configuração de mão será essa, ó. Tá? E eu vou fazer essa configuração aqui e vou fazer um movimento para frente. Que esse movimento para frente significa futuro. Então, passear, futuro. Mais para frente, né? Lá para amanhã, depois, mais para frente, eu vou passear, né? Ou então quando essa pandemia acabar, né? Aí nós, ó, vamos, né, passear, tá bom? Então, eu estava mostrando para vocês a configuração de mão, certo? Então, aprender, sábado, desodorante spray, amor, ó, amor, tá? E aí por diante. Mais pra frente a gente aprende mais sinais, tá? Então vamos manter a calma para vocês memorizarem. Eu tenho sinal de memorizar e tem esse aqui também. São os dois, tá certinho? Tudo bem até aí? Então agora eu vou mostrar para vocês o ponto de articulação, tá? O ponto de articulação. Então vamos lá. Outra coisa, dentro das configurações de mãos, nós temos aí alguns linguistas, né, que já estudaram sobre as configurações. Alguns falam que existem 46 configurações de mãos. Outros já apontam que existem 64, mas atualmente já existem muito mais, tá? Ah, mas por quê? Porque nós bem sabemos que as línguas, tanto a língua oral como as línguas de sinais, elas estão aí em constante desenvolvimento, né? Então, cada estudo, cada pesquisa descobre sinais diferentes, né? Descobre configurações diferentes e aí a gente vai evoluindo, tá bom? Bom, então aí vem o ponto de articulação. Uma coisa muito importante que às vezes as pessoas, quando não conhecem, quando vê as configurações de mãos, logo já pensam, é um quadro, parece que é o alfabeto manual, né? Mas essa daqui, ó, acho que eu não vou assim, né? Eu acho que assim dá para vocês verem um pouquinho. Essa daqui são as configurações, tá? Depois eu vou mostrar para vocês um quadro de configuração e o quadro do alfabeto para vocês verem que são diferentes. Tudo bem? Bom, então vamos para o segundo, que é o ponto de articulação. Que o ponto de articulação é onde o sinal está sendo realizado no nosso corpo, certo? Ou no nosso corpo, tá? Ou na frente do nosso corpo. Na frente do nosso corpo, olha, vou ficar aqui de lado assim, ó. Acho que por aqui dá, né? Ou de cá. Ó, aqui na frente assim, ó. Nessa frente aqui, eu vou chamar de espaço neutro,
Porque não tem nada aqui na minha frente, certo? Ó, espaço neutro, certo? Isso aqui também, esse espaço neutro, é também um ponto de articulação, certo? Então, esse ponto de articulação, existem alguns sinais também que eu quero mostrar para vocês. Então, nós temos aqui o espaço neutro. Depois que vocês lerem a apostilinha, vocês vão compreender também, tá? Então, aqui eu tenho o espaço neutro. E nesse espaço neutro, eu também realizo sinais. Por exemplo, eu tenho o sinal de trabalhar. E qual que é a configuração de mão? Eu vou configurar minha mão assim, tá? Em L. Vou baixar aqui no espaço neutro e vou fazer esse movimento, ó. Ó. Esse movimento de trabalhar. Existe também o mesmo sinal, a mesma configuração, com um movimento diferente, ó. Trabalhar, tá? Eu uso muito esse aqui. Ah, mas se eu usar esse aqui em zigue-zague, tá errado? Não. Se eu usar em movimento circular, está errado? Também não. Olha a orientação, é para baixo, ó, tá? Então, olha, trabalhar, certo? Então, eu tenho trabalhar. Com essa configuração aqui, ó, eu faço assim, eu tenho brincar, brincar ou brincadeira, certo? Olha só, então voltando, ó, trabalhar, brincar e tenho também paquerar, que esses que eu estou falando para vocês, eles estão no espaço neutro, tá? A localidade é nesse espaço neutro. Então eu tenho trabalhar, brincar e tenho também paquerar, ó. Paquerar, eu vou usar essas duas configurações e vou fazer isso daqui, olhando para o dedo, ó, com esse movimento circular alternado, tá? Mas agora eu faço uma pergunta para vocês. Será que quando alguém está paquerando, olha a expressão, está paquerando assim, ó? Não, né? Geralmente a pessoa que está paquerando, se ela for uma pessoa discreta, né? O que ela faz? Olha a expressão. Né? Às vezes surge até uma piscadinha, né? A piscadinha na língua de sinais é isso aqui, ó. Ó, esse movimento aqui, ó. Eu prendo aqui, ó, e jogo, ó. A pessoa tá piscando pra mim, né? Então, olha aqui, ó, paquerar, né? Paquerar. E observa bem as expressões, tá? Paquerar. Trabalhar, olha, diferente, né? Trabalhar, brincar e paquerar. Então, esses sinais que eu fiz estão localizados no espaço neutro. Agora, um outro ponto de articulação que será aqui na testa. Por exemplo, sinal de esquecer, a minha configuração de mão é assim. Depois que vocês olharem lá na cochilinha, vocês vão observar as configurações de mãos. Olha, esquecer. Então, esquecer é aqui na testa, ó. Eu vou colocar o polegar aqui, faço isso aqui, ó. Esquecer, ó. Esquecer. Observe que os dedos começam abertos e fecham, ó. Esquecer, tá? Ó, esquecer. Esquecer, tá bom? Depois eu tenho também o mesmo sinal de aprender, que a localidade dele é na testa, certo? Ó, aprender, tá? Aprender. Então, o ponto de articulação dessa palavra é aqui, ó, aprender, é na testa, certo? Depois eu tenho também o sinal de decorar. Por exemplo, eu tenho esse aqui, decorar. Suponhamos que eu esteja lendo um livro. Então, aqui está aqui, eu estou lendo. Aí, o que eu preciso fazer? Lembra que a língua é visual. O que eu preciso fazer? Nossa, eu preciso decorar isso aqui. Eu posso pegar, ó, posso pegar e decorar. Ou eu posso pegar e
decorar, tá bom? Se eu for usar esse sinal aqui, ó, a configuração é essa, ó. Então, o que que eu faço? Ó, eu decoro. Às vezes a gente tá conversando, aí você fala assim, ah, tá, eu entendi. Aí, tipo assim, aí eu peguei o assunto, tá, decorei, certo? Então, ó, captei. Esse captei, olha aqui, a mão fica configurada assim, eu viro, se eu quero captar alguma coisa, eu faço assim, ó. Peguei ou percebi, tá? Ó, percebi, tá bom? Bom, depois desse segundo parâmetro, eu venho para o terceiro, que é o movimento, certo? Que é o movimento. Existem sinais que têm movimento, existem sinais que não têm movimento, certo? Isso também envolve a língua oral. Vocês já pararam para pensar na nossa tonalidade de fala? Tem hora que a gente altera mais, tem hora que a gente diminui mais. Por exemplo, numa música, às vezes tem música que a vogal final da palavra ela fica mais estática. Tem hora que ela tem alguns movimentos. Então, tudo isso a gente precisa trazer para a língua de sinais. Porque da mesma forma que a língua oral, por exemplo, se a gente vê uma pessoa cantando uma música que tem uma bela voz, né? Ou às vezes está tocando algum tipo de instrumento, nós nos emocionamos, certo? E na língua de sinais, né, que é a Libras, nós também precisamos trazer isso de forma visual para que o surdo também sinta essa emoção, tá? Então, vamos falar sobre esse movimento. Bom, vamos falar sobre sinais que têm movimento, tá? Sinais que têm movimento. Por exemplo, o sinal de sorrir ou rir. Olha, a configuração é essa. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui e vou fazer isso, ó. Isso aqui é rir ou sorrir, ó. Olha o movimento. E olha a expressão. Alguém sorri assim? Não, né? As pessoas sorriem, às vezes mostrando os dentes ou só assim, ó. Isso aqui é um sorrisinho, né? Agora o sorriso. E a gargalhada, né? Daquela gargalhada gostosa. Eu posso intensificar com as duas mãos. Olha aqui, ó. Tá? Certo? Eu tenho também a configuração que tem movimento, o sinal da palavra chorar. Olha só, chorar, ó. E olha a expressão. Alguém chora, que está chorando de verdade, porque tem pessoas que de tanto rir chora, né? Que às vezes acontece com a gente. Acho uma coisa tão engraçada que a gente chega a chorar de tanto que riu, né? Mas nesse caso aqui é o choro de tristeza mesmo, de angústia, alguma coisa que te deixou triste. Então é esse aqui, ó. 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 E olha a expressão. Tá bom? Depois também, sinal que tem movimento, o sinal da palavra conhecer. Conhecer. Mão configurada dessa forma. Eu vou colocar aqui no queixo, ó. Essa parte do dedo aqui vai ficar aqui no queixo. E vou fazer esse movimento. Conhecer. Percebe que os dedos têm espaço entre eles? Ó, conhecer. Ah, daí se eu fizer assim, ó, tá errado. Lembra que eu falei de sapo passado, de perfume? É uma coisa bem feinha assim. E se eu faço isso aqui, ó, fica totalmente errado, é uma configuração errada. Então a configuração certa, a mão configurada dessa forma, esse espaço entre os dedos, eu coloco aqui no queixo e faço esse movimento, conhecer, tá? Aí eu pergunto assim, você conhece surdos? Olha só a frase.
Entendeu? Então, você conhece surdos? Radaí, mas você tá falando surdos. Tá, então vamos lá. Então, olha só. Você conhece pessoas, ó. Pessoas eu posso configurar com essa aqui, ó. Pessoas ou pessoas, tá? Surdas. E ainda posso aumentar essas pessoas. Eu posso fazer o sinal de pessoas, configuro assim e faço esse movimento, como se fosse o corpo da pessoa, ó, pessoas, tá? Aí a frase ficaria bem completinha. Você conhece pessoas ou pessoas surdas? Olha a minha expressão quando eu pergunto. Olha o que acontece com a minha sobrancelha e com a minha testa, ó. É uma pergunta, tá? Então, quando eu vou fazer uma pergunta na Libras, eu faço esse levantar de sobrancelhas, olha os olhos. Então, olha aqui, ó. Você conhece pessoas surdas, tá? Então, tem essa expressão também, né, de interrogação. Agora, então, vamos para sinais que não têm movimentos. Por exemplo, ajoelhar. Palma da mão, olha a orientação da palma da mão para cima. Ajoelhar. Eu venho com essa outra configuração e faço esse movimento aqui, ó. Ou seja, eu venho aqui. É um sinal que não tem movimento, certo? Por exemplo, alguém quando está de joelho, fica de joelho pulando assim? Não, né? Haja joelho, né? Então, olha, está de joelho, então não tem movimento. Em pé, ó, em pé, não tem movimento, certo? E também sentar. Sentar, eu vou configurar uma mão assim, vou colocar nessa posição, certo? A outra eu venho nessa posição e faço isso, ó. Sentar. Só isso, ó. Sentar. Apenas uma vez. Também ninguém fica sentado e fica pulando sentado, né? Entendeu? Certo? Mas normalmente sentar, ok? Bom, então agora vamos para para o quarto parâmetro, que é orientação, direcionalidade, tá? Então vamos lá. Essa orientação, direcionalidade, nós temos também alguns sinais para exemplificar esse momento. O sinal de ir, ó. Olha como que minha mão começa. Ir. Ir. Tá? Vir. Então, se eu fui, eu tenho que voltar, né? Então, ó. Voltar. Ou vir. Ir, vir. Tá? Ir e vir. Subir, ó. Subir. Olha o movimento, ó. Subir. A configuração é essa aqui, certo? Ó. Então, subir. Suponhamos que eu vou subir uma escada. Então, eu posso configurar assim e posso fazer isso aqui, ó. Ó, subir, ó. Subindo uma escada. Lembra que aí na UFTM, né, tem aquela escadaria, né? Aquela coisa linda que eu acho maravilhoso. Então, por exemplo, você está lá conversando com uma pessoa surda. Aí você quer falar para ela que você estava subindo lá a escada, a escadaria. Então você fala, né, que estava lá, ó, subindo, né, aqui na UFTM, subindo a escada, tá? Então, ó, subir. Então, se a pessoa sobe, olha o movimento, ó. Se ela sobe, ela também desce, tá? Ó, descer. Ó, subir, descer. Tá bom? Aí eu tenho outro sinal de acender. Olha, a configuração de mão vai ficar assim. Eu vou colocar aqui, ó. Acender. Eu quero que acenda a luz, certo? Eu quero que acenda a luz. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Acender, ó. Acenda a luz.
Ó, acender. Se acender é assim, então apagar eu vou puxar. Ó, acendeu, apagou. Aí, veja só, por exemplo, você precisa que alguém acenda a luz para você. Então, você vai pedir, né? Só isso. Ou apaga. Percebe aqui, ó, a minha mão, ela pode ficar, nesse caso, ela pode apagar, assim, ó, de bolinha. Espera aí, gente.